Boa noite, veja no Brasil TV. A polícia investiga o assassinato de um idoso no Jardim Europa, bairro Nobre de São Paulo. A queda de uma árvore no Recife atinge 5 casas e deixa 2 pessoas feridas. Técnicos avaliam a dimensão do estrago ambiental com a morte de toneladas de peixes no interior de São Paulo. E ainda, os novos animais no Zoológico de Brasília que vão reforçar o trabalho de conservação das espécies. Quarta-feira, 17 de julho, agora no Brasil TV. A polícia investiga o assassinato de um idoso no Jardim Europa, bairro Nobre de São Paulo. O corpo de Carlos Alberto Felice, de 77 anos, foi encontrado amarrado na garagem da casa dele e com ferimentos na cabeça. O Lucas Josino tem as informações. Oi, Priscila. Nós estamos no bairro Jardim Europa, que fica na zona sul de São Paulo. Esse é um dos distritos em que o metro quadrado é um dos mais caros da capital. E foi justamente nessa casa que Carlos Alberto Felice foi encontrado sem vida. Ele é um empresário de 77 anos, aposentado, que tinha uma rotina muito regrada, conversava com os vizinhos, varria a rua logo pela manhã e fazia uma caminhada. Desde quinta-feira não havia notícias dele. A família ficou preocupada e veio aqui na noite de ontem, chamou a polícia, tocaram a campainha, não encontraram ninguém. Logo quando abriram a porta, encontraram o corpo do seu Carlos amarrado com um tapete e também com fios elétricos nas mãos e nos pés. Havia também sinais de violência na cabeça. E aí começa um mistério. A polícia ainda não sabe quem cometeu esse assassinato. Trabalha com uma hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, até porque o carro da vítima não está por aqui. E imagens de câmeras de segurança que policiais tiveram acesso mostram que havia uma moto na quinta e na sexta-feira pela noite por aqui. Essa moto seria de um encanador, que teria sido chamado também pelo seu Carlos. Esse encanador ainda não foi identificado, mas vai ser investigado pela polícia. Priscila Chagas. Uma denúncia anônima levou a polícia a encontrar o carro de um trabalhador de 57 anos que está desaparecido desde o início do mês no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. O veículo foi encontrado abandonado no bairro da Vila Nova, em Registro, no fim da tarde desta segunda-feira. Conforme as investigações, o carro pertence a Genessir Bezerra da Silva, de 57 anos, morador de Pariqueraçu. Ele está desaparecido desde o dia 1º de julho. Genessir vendia cestas básicas e usava o carro para trabalhar. A Polícia Civil de Pariqueraçu esteve no pátio para onde o carro foi levado, procurando pistas sobre o caso. Nenhuma hipótese está descartada, né? Tudo pode ter acontecido, estamos investigando todas as hipóteses. A polícia recolheu também um talão de recibos que estava dentro do veículo. Durante a vistoria, os agentes encontraram no porta-malas do carro manchas que supostamente seriam de sangue. O material foi recolhido para a perícia. Não sabemos se é uma mancha de sangue de pessoa ou um animal, né? Visto que ele era morador da zona rural e as pessoas da zona rural têm o costume de transportar caça no veículo. De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia anônima para a Polícia Militar de Registro ajudou a localizar o veículo. No bairro Conchal, em Pariqueraçu, onde Genessir mora com a esposa, o sentimento é de apreensão. Aí ele me levou para o serviço, igual ele levava todos os dias, e voltou. E foi fazer as coisas dele, né? Que ele ia resolver. Ele falou se ia fazer cobrança, alguma coisa? Ele ia fazer cobrança no bairro Alto. Quando eu saí do serviço, que ele ia me buscar 8 horas, aí eu fiquei esperando, ele não apareceu. Aí eu achei que às vezes ele tinha dormido e esqueceu. Aí eu vim andando, cheguei, ele não estava. Aí fiquei esperando. Aí eu liguei para o meu filho, ele estava aqui na casa da minha mãe. Aí ele ficou lá comigo, a gente ficou aguardando a noite toda ele chegar. Só que eu achei estranho, porque ele não demora. E ele avisa. Para a dona Silene, a esperança é por notícias que levem à localização do marido. Genessir Bezerra da Silva ainda não foi encontrado. Segundo a polícia, as investigações continuam. Um grupo de atuação especial de combate às organizações criminosas do Maranhão fez uma operação para desarticular uma quadrilha investigada por venda fraudulenta de gado e sonegação fiscal. A ação também aconteceu nos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins
e no Distrito Federal. Olá, essa investigação começou no ano de 2021 por meio do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado vinculado ao Ministério Público aqui do Maranhão. Essa operação desenrolou-se aí ao longo do dia em parceria com outros órgãos, como a Receita Federal e também o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Ao todo foram cumpridos aí 50 mandados de busca e apreensão em vários estados do país, como Goiás, São Paulo e também no Distrito Federal e aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, mais especificamente nas cidades de Imperatriz, Açailândia e também a cidade de Itinga do Maranhão. Além disso, teve um mandado de prisão que foi cumprido na cidade de Brasília. A suspeita aí do GAECO e também dos outros órgãos que participam dessa investigação é de que tenham sido fraudados aí mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais em comércio de rebanho de bovinos. Então, a expectativa, a estimativa é de que mais de 300 milhões de reais em tributos tenham sido sonegados. A PRF deu apoio no cumprimento desses mandados e muitos dos materiais já foram apresentados na sede do GAECO aqui em Imperatriz, entre eles alguns computadores e pastas com documentações que serão periciadas nos próximos dias. André Souza de Imperatriz para o Brasil TV. A Justiça de São Paulo deu um prazo de 90 dias para uma moradora que ofendeu um vizinho com frases racistas deixar o apartamento onde mora na Barra Funda, na zona oeste da capital. Foi um caso de grande repercussão. Os ataques racistas de Elizabeth Morrone ocorreram há 2 anos e foram gravados e divulgados pela vítima, o músico e humorista Ed Júnior. Na época, Ed denunciou que ela se recusou a entrar no mesmo elevador e o chamou de macaco. Câmeras de segurança do condomínio mostraram a aposentada e o filho dela, de madrugada, na porta do apartamento do músico com uma faca. Por causa desse comportamento, o condomínio a multou várias vezes. Depois da repercussão, Elizabeth Morrone chegou a pedir na justiça o cancelamento das multas e processou o condomínio em R$50 mil por danos morais. Mas o condomínio também entrou com uma ação e pediu a expulsão da moradora. Agora, a justiça aceitou a expulsão e ainda manteve as multas contra Elizabeth. Elizabeth Morrone não pode mais morar no imóvel, mas continua proprietária do apartamento e pode alugá-lo, por exemplo. A defesa da aposentada disse que vai recorrer. Elizabeth e o filho dela também respondem criminalmente por agressão e injúria racial contra Ed Júnior. 4 moradores do Distrito Federal morreram num grave acidente próximo a Unai, em Minas Gerais. Entre as vítimas está o interventor do Instituto de Cardiologia do DF, o médico Rodrigo Conte. O acidente foi no fim da tarde de ontem na BR-251, na divisa entre os estados de Minas Gerais e Goiás, a cerca de 70 quilômetros aqui de Unai. Um carro que seguia no sentido Unai e uma caminhonete que seguia sentido Distrito Federal bateram de frente, segundo informações do Corpo de Bombeiros. No carro menor estava o interventor do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, o médico Rodrigo de Souza Conte, de 47 anos, que morreu na hora. Ele também era diretor e responsável técnico de um hospital particular aqui da cidade. Com ele no veículo estava um instrumentador cirúrgico, identificado apenas como João Lucas, que até o momento não teve a idade e sobrenome divulgados. Ele também morreu no acidente. O médico e o instrumentador cirúrgico haviam deixado o Distrito Federal na tarde de ontem, com destino à cidade de Unai, onde realizariam no começo da noite, nesse hospital particular da cidade, uma cirurgia que estava marcada. Já na caminhonete estavam 2 homens, identificados como Jefferson Henrique, de 31 anos, e Guilherme Feitosa, de 29 anos, que também não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Eles não tiveram sobrenomes divulgados, estavam ontem aqui na cidade prestando um serviço e retornavam ao Distrito Federal no momento do acidente. Tainã Pimentel, para o Brasil TV. Recebeu alta hoje pela manhã o turista vítima de choque elétrico em Porto de Galinhas, Pernambuco. Ele e o filho foram atingidos por uma descarga elétrica ontem à tarde numa parada de ônibus. O adolescente continua internado. As imagens enviadas ao Canal Globo mostram o desespero das pessoas na hora do choque elétrico, que atingiu Valdeci da Silva Cardoso, de 52 anos, e o filho Pedro Fernandes Cardoso, de 18. Foi ontem, no fim da tarde.
Os dois esperavam por um transporte numa parada de ônibus que fica no principal acesso a Porto de Galinhas. Testemunhas disseram que pai e filho teriam encostado neste poste aqui, que fica atrás da parada. Com a descarga elétrica, os dois acabaram ficando presos entre os bancos. Quem também esperava ônibus no local ficou apavorado, sem saber o que fazer para socorrer os dois. Utilizaram bancos de plástico para afastar as vítimas do local de choque. As pessoas ficaram com medo de também serem atingidas pela descarga elétrica. Valdeci foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Carosita Brito, em Nossa Senhora do Ó. O filho foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. As vítimas são de São Paulo e estavam a passeio em Porto de Galinhas. A mãe de Pedro e esposa de Valdeci estava com eles e contou como tudo aconteceu. Nós estávamos voltando num passeio em Porto de Galinhas e aguardando o ônibus no ponto. Eu fui falar com meu filho e ele veio para perto de mim e acabou colocando a mão nesse poste e levou um choque. E o pai, imediatamente vendo o filho caindo, foi para segurá-lo e ele também recebeu essa descarga elétrica e os dois ficaram lá caídos no chão. E a população que estava ali junto com a gente no ponto que nos ajudou, nos auxiliou nesse momento. Cristiano passava pelo local no momento do choque. Ele disse que as pessoas já tinham chamado a atenção para este poste. Já tinha avisado, inclusive ela já tinha ido, já tinha dito que estava vazando energia. Que a menina encostou, levou um choque e conseguiu tirar a mão rápido. E já tinha sido avisado que estava vazando energia. Foi. E não resolveram, inclusive aconteceu o que aconteceu, né? Ontem, depois do acidente, uma equipe da Neo Energia foi ao local e constatou um vazamento de corrente no poste de iluminação pública, que é utilizado em uma praça de skate, atrás da parada de ônibus. A empresa informou que a responsabilidade é da Prefeitura de Ipojuca. Hoje, a área amanheceu interditada. Funcionários de uma empresa de serviços elétricos que presta serviço à Prefeitura estiveram no local. Disseram que a energia do poste foi desligada. A Prefeitura de Ipojuca disse que ia começar hoje um trabalho para substituir a rede de energia e que já tinha feito um serviço de manutenção no local, mas que as pessoas fazem ligações clandestinas, deixando os fios desencapados. A Delegacia de Porto de Galinhas investiga o caso. Ainda em Pernambuco, 2 pessoas ficaram feridas depois que uma árvore caiu no Recife. Foi na manhã de hoje. 5 casas foram atingidas. A rua que fica por trás da casa onde existia a árvore ficou totalmente tomada pelos galhos. Por todo lado, tinha gente acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, que mandou equipes para o local. Foram horas de muito serviço para serrar os galhos que também estavam por cima das casas, causando riscos. Estamos com 2 guarnições aqui de desobstruir, né, tirando o peso maior e estamos diminuindo o máximo possível do risco, né? Retiramos as pessoas que moram nas residências da área, está isolado, né, feito isolamento, para resguardar a situação de todos. Quantas casas foram isoladas? Essas 5, pelo menos, que foram atingidas, e mais quantas? Isso, é 5 e em média mais umas 4 casas que ficam na lateral. Do alto, o Globocop fez imagens da área. Deu para ver o tamanho do estrago causado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a árvore caiu, atingiu várias residências aqui na rua Fraiburgo. Em uma delas estavam uma mulher e o filho, que ficaram feridos. Mãe e filho foram levados pelo SAMU e pelos vizinhos para unidades de saúde. Por pouco, o local onde Fabiana mora não foi atingido. Ela estava revoltada. Eu falava para os vizinhos que esse pé ia cair, tá entendendo? Que a gente via, ele já estava muito mofo, tá entendendo? E a prefeitura nunca tomou providência. Podia ter acontecido morte aí, minha vizinha aí, tá tudo no hospital. A casa onde o pé de algodão estava plantado fica na rua Major Mário Portela, no bairro do Bongi. As imagens do tronco arrancado do quintal impressionam. A família que mora aqui contou que ela tinha mais de 100 anos e já estava dando sinais de que poderia cair. Por várias vezes, os moradores tentaram resolver o problema. Caía galho direto aqui por cima. E quando foi tentar cortar a árvore, denunciaram, aí veio a prefeitura, veio o bombeiro, veio tudo isso, porque aqui a árvore é patrimônio histórico, né? E infelizmente agora houve essa situação, né? Ela desabou por conta do vento, aí não sabia como é que estava por dentro, só sabia que estava sendo prejudicado com a questão das raízes, né?
aqui pela casa da gente. Inclusive, tem uma casa aqui atrás, não tinha morador por conta disso, porque estava prejudicando bastante a residência. A mulher que ficou ferida já recebeu alta. Não tivemos informações sobre o estado de saúde do filho dela. Já sobre a poda da árvore, a Prefeitura de Recife explicou que é de responsabilidade do dono do imóvel, já que ela fica num terreno particular, mas que é preciso uma autorização prévia da Secretaria de Meio Ambiente para que a manutenção seja feita. A Polícia Civil de Sergipe investiga a morte de um cachorro após o ataque de outro animal durante a hospedagem dele num estabelecimento especializado. Foram 10 anos de muito apego ao cachorro de estimação. O empresário Leonardo, quando precisava viajar, deixava num hotelzinho na zona sul de Aracaju. A última vez foi na quinta-feira passada. Foi também a despedida de Lupe. Até a sexta-feira, o dono recebeu do hotelzinho o vídeo do cachorro. Sábado já não teve mais. No retorno da viagem, nessa segunda-feira, Leonardo foi informado que o cão tinha sido mordido por outro, mas estava bem. Mais tarde eu recebo um WhatsApp do hotel informando que o cachorro foi internado em um hospital aqui da capital e que ele estava sem risco de morte, risco de vida e estava sendo medicado. Mais tarde ele foi até a outra clínica onde o cão estava internado. Lá teve a notícia que não imaginava. Notei que realmente a situação dele estava todo roxo, cheio de hematoma, a mordida foi profunda. E aí eu fiquei desesperado, fui para fora do hospital e comecei a chorar. Eu perguntei se ele morreu, ele respirou um pouco para me dizer e disse que ele foi a óbito. Leonardo, acompanhado de um advogado, foi ouvido na Delegacia de Proteção ao Animal e Meio Ambiente, DEPAMA. A delegacia iniciou investigação para apurar se houve negligência do hotelzinho. Por certo que todas as providências para o esclarecimento do fato serão tomadas e já estão sendo tomadas. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo investigam o que está causando a morte de toneladas de peixes num trecho do rio Piracicaba. Além dos graves danos ambientais, existe também um grande prejuízo para os pescadores e moradores da região. Olá, boa noite. Hoje foi um dia de investigações na área alagada que fica no Tanquã, conhecido como Mini Pantanal aqui do interior de São Paulo, na região de Campinas. Equipes da Defesa Civil de Piracicaba e também da Companhia de Defesa Ambiental, que é a CETESB, do estado de São Paulo, estiveram fazendo levantamento junto a moradores ribeirinhos e pescadores para tentar entender a dimensão desse desastre. A Prefeitura de Piracicaba já tirou mais de 3 toneladas de peixes mortos do rio e anunciou que vai contratar uma empresa para começar a retirada desses animais, mas não informou quando essa limpeza vai começar em função dos desafios dentro do rio Piracicaba. De acordo com a CETESB, esse desastre foi causado por poluentes lançados em um afluente do rio Piracicaba pela usina de açúcar São José, que fica na cidade de Rio das Pedras. Segundo os técnicos, esses produtos diminuíram a quantidade de oxigênio da água. Os peixes começaram a morrer no início da semana passada. A Companhia Ambiental de São Paulo diz que os resíduos percorreram o rio por mais de 60 quilômetros e chegaram a esse ponto, causando a morte de uma quantidade ainda maior de peixes. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam as causas e possíveis punições. Em nota, a usina São José alega que insinuações de envolvimento da usina nessa ocorrência ainda são precoces e que até agora não tem nenhuma comprovação ou fundamento. Ainda em nota, a usina diz que não poupa esforços para colaborar plenamente com a CETESB, a Polícia Ambiental e o Ministério Público, fornecendo todas as informações e acessos solicitados. Ellen Sacconi, de São Pedro, para o Brasil TV. A seguir, a ação para reflorestar encostas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. É daqui a pouquinho. Brasil TV de volta falando do lobo marinho que tem aparecido no litoral paulista. A gente mostrou isso aqui ontem. O animal foi visto de novo descansando na areia da orla de Praia Grande.
A suspeita é de que seja o mesmo bichinho que apareceu na praia de Mongaguá no último domingo. As informações são do Instituto Biopesca, que monitora o animal. O Instituto explicou que no inverno, várias espécies marinhas fazem essa migração, viajam longas distâncias em busca de alimentos e algumas delas acabam parando ali nas praias para descansar. A recomendação é de não se aproximar do bichinho, nem fazer barulho, porque isso pode fazer com que ele se sinta desprotegido, estressado, retorne para o mar antes de descansar, o que é necessário para ele poder continuar a viagem dele. Admirar de longe. E o Zoológico de Brasília recebeu novos moradores. E hoje, um deles já fez sucesso por lá. O Zoológico de Brasília está em festa. E não, eu não estou falando das férias de julho. E sim pela chegada de novos e ilustres moradores. Este é o Aileen, uma zebra macho que veio de um zoológico de São Paulo. Ele chegou na sexta-feira e hoje foi apresentado aos visitantes. O Benjamin tem 6 anos de idade e adorou conhecer a zebra. Ela é muito linda. Gostou? Sim. O garotinho veio visitar o zoo pela segunda vez. Da primeira não tinha zebra. Porque ela é meu animal favorito do zoológico. Desde 2021 o zoo estava sem zebra. Um animal muito querido. Em agosto daquele ano, a zebra tuxa do Zoológico de Brasília teve uma parada cardiorrespiratória e morreu antes de passar por um procedimento cirúrgico. Voltar a ter uma zebra aqui no zoológico é algo que, claro, chama atenção e agrada bastante os visitantes. Mas não apenas isso. A presença do Aileen tem uma relevância enorme em relação à conservação da espécie. O novo morador é uma zebra das planícies, uma espécie em extinção na natureza. E claro, se estamos falando de preservação da espécie, o zoo tem plano para arrumar uma futura namorada para a zebrinha Aileen. Ano que vem já está previsto para chegar a namorada dele já. Estando no zoo, a gente consegue fazer a conservação da espécie, que está num ambiente que é todo, né, acompanhado, tem a questão da alimentação, tem a questão da... não tem os animais que são os predadores deles, então a gente consegue fazer essa conservação também. O Augusto veio até de roupinha de zebra. A nova zebrinha chega também em um novo momento de plaquinhas novas, com informações em braille e tudo sobre os hábitos do bicho, habitat, alimentação e riscos à espécie. Ela é muito bonitinha e ela parece que foi pintada de verdade, é muito realista. Primeira vez que eu vejo uma zebra. Lembra do começo da reportagem que eu falei sobre novos moradores? O zoo também recebeu um casal de suricatos. Esses bichinhos curiosos e divertidos que são nativos de países africanos e têm cerca de meio metro de comprimento. Esse casal esperto e cheio de energia ainda está em fase de adaptação ao novo ambiente. Por isso, os visitantes ainda não podem vê-los, mas só mais alguns dias. Nossa expectativa é que a partir de sábado ou na próxima semana. Enquanto não tem suricato, a alegria é com a zebrinha mesmo. O Pedro tirou várias fotos e vai mandar para os amigos. Eu acho um animal muito legal, gosto muito desse tipo de bicho, diferente, né, do que a gente vê normalmente. Hoje, 17 de julho, a gente celebra o Dia de Proteção às Florestas. É uma data dedicada à conscientização e à mobilização em defesa da nossa Mata Atlântica. No Rio Grande do Sul, equipes de meio ambiente fizeram uma ação para reflorestar as encostas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. Olá! Aconteceu hoje em 3 municípios aqui da região do Vale do Taquari o plantio de mais de 4 milhões de sementes de árvores nativas para iniciar uma recuperação depois do dano ambiental causado pela enchente de maio. Essa ação foi comandada pelo Exército Brasileiro junto com o IBAMA. Eles usaram 4 aeronaves para sobrevoar a região lançando essas sementes no que é chamado de bombinha. É um papel biodegradável cheio de terra fértil onde as sementes já estão germinando. As sementes foram coletadas por pesquisadores da Universidade do Vale do Taquari. Mas quem preparou essas bombinhas foram crianças, alunos da rede municipal de ensino das 3 cidades sobrevoadas, Santa Clara do Sul, Marques de Souza e Pouso Novo. São 28 espécies diferentes de árvores nativas, frutíferas, mata forrageira e mata ciliar. Elas foram lançadas em áreas de difícil acesso, onde ocorreram milhares de pontos de deslizamento de terra, porque essas árvores também vão ajudar a segurar essa terra no caso de novas chuvas. Essa iniciativa, além de investir na cultura da educação ambiental, também inicia o processo de reflorestamento e revegetação da mata nativa na região. Legal. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, que hoje é um pouco mais cedo, hein? Às 8 da noite, hora de Brasília.
Uma ótima noite para você. Tchau, tchau.